Oi, gente, tudo bem? Sou o Thiago falando. Gurizada, este vídeo vai tratar de um tema bem relevante para um processo ainda introdutório, entendimento acerca do que seja a sociologia do Durkheim, porque a gente está tratando, recém vimos, uma transição de maneira de pensar do século XIX, de Comte de um lado, de Marx de outro, para, de maneira muito incipiente, inicial, esboçar uma concepção distinta do Durkheim, o autor objeto desta fala. Então lá vai, bem oportuno, a gente vai falar um pouquinho sobre o objeto de investigação da sociologia, dessa ciência que o Durkheim está tentando fundar ali no século XIX, começo do século XX. Ele mesmo, o primeiro professor universitário de sociologia de que se tem notícia na nossa cultura, na Universidade de Paris, acaba assumindo uma cadeira, né, como professor titular. Era uma cadeira de pedagogia e ele pede, a partir das suas pesquisas e interesses, para que se mude o título, o nome dessa cadeira, e ela passa a ser uma cadeira de educação e sociologia. Bom, nos interessa entender, antes de mais nada, antes mesmo de falar sobre o objeto de investigação dessa ciência, segundo o autor, e os métodos adequados para conhecer esse objeto, nos interessa falar que ele, Durkheim, queria fazer com que a sociologia fosse considerada uma ciência autônoma, portanto independente de outras áreas de conhecimento, independente de psicologia, independente de economia, independente de filosofia ou direito. E é por isso, gente, que ele vai ter um grande esforço de filosoficamente, olha que curioso, embora ele seja um sociólogo, filosoficamente defender que existe uma sociedade, um objeto a ser conhecido com certas características e de maneira precisa, segundo um método. E, portanto, nós temos aqui uma ciência e não apenas curiosidades acerca do nosso modo de vida, tá bem? Lá vai. Qual é o objeto de estudo da sociologia, segundo Durkheim? Ele diz: a sociologia estuda a sociedade. E aí a gente lembra de uma aula que teve no começo do ano, que essa resposta parece obviamente correta e também, exatamente por essa obviedade, não nos diz muito. Como assim a sociedade? Isto é, e aí começa a explicação do Durkheim, que não é óbvia, ele diz: a sociedade ou os grupos sociais que na verdade são organizados segundo instituições que fazem com que esses grupos tenham maneiras de se comportar, de agir, certos valores peculiares. Então, vamos lá. O que é a sociedade para o Durkheim? A sociedade vai ser vista como uma espécie de grande ser humano que tem modos próprios de pensar, de agir, de reagir, de sentir, e, portanto, exatamente porque pode ser visto como se fosse assim uma analogia ao Leviatã do Hobbes, né? Um gigante que representa o Estado. É exatamente por isso que a gente pode conhecê-la. De maneira objetiva, nós recorremos a instituições, sei lá, escola, sistema prisional, uh, alguma coisa em termos de modo de produção, né? Se é um capitalismo ou algum outro tipo de maneira de produzir, e assim nós começamos a conhecer uma sociedade, isto é, a sociologia tem um objeto determinado. Ao falar sobre esse ser moral, que é um ser aparentemente gigante chamado sociedade, o Durkheim vai dizer, na verdade, a sociologia estuda essa sociedade segundo um outro conceito que é fundamental, o qual eu chamo de fato social. Isso vocês vão guardar no coração. O que é o fato social segundo esse autor? Para ele, gente, podem ir a primeira definição. O fato social não é qualquer acontecimento que a gente percebe na realidade empírica. É eu atravessando a rua, logo, isso é um fato social porque eu estou na minha sociedade. Não é isso. Para ele, fato social é uma característica de maneira de pensar, de sentir e de agir de grupos da sociedade brasileira como um todo, ou do grupo de estudantes da primeira série do Colégio Farroupilha, ou do grupo de amigos que eu tenho, que são amigos íntimos, 3 pessoas, ou da torcida colorada em geral. Notem, fato social seria uma característica desse ser moral, não é um indivíduo, portanto, que é o grupo, seja qual grupo for, maior ou menor, mas que, tendo essa maneira de pensar, sentir ou agir, influencia
as consciências individuais daqueles que fazem parte do grupo a igualmente pensar e sentirem e agirem da mesma maneira. Então, olha que interessante. O grupo tem um modo de proceder. O grupo tem uma maneira de sentir e reagir a certas circunstâncias. O grupo tem uma maneira de pensar sobre esse assunto. E, singularmente, cada pessoa que faz parte desse grupo vai ser influenciada por esse fato social e internalizar, ela acaba por internalizar essas noções, reproduzindo aquilo que, desde o início, ela tomou como sendo natural, porque integrou aquele grupo, talvez desde o início da sua vida, como a instituição da família, tá certo? A gente, desde sempre, é ensinado de uma maneira ou de outra. Bom, o que é muito interessante aí? Quando Durkheim diz, se eu, na qualidade de marido ou de irmão, refletir sobre o que eu tenho que fazer, eu não vou ter dificuldade em encontrar respostas. Por quê? Porque eu olho para o modo como as coisas funcionam e me dou conta, me digam, se eu sou um marido, então eu tenho responsabilidades com a minha esposa. Uma delas é de ajudar na manutenção da casa, seja em termos econômicos, seja em termos de cuidados. Eu devo compartilhar com ela também os cuidados do nosso filho. Em relação, pensando assim, né? Quanto à relação de paternidade, isso é uma coisa. Eu posso também pensar a relação entre irmãos, na qualidade de irmão. Eu tenho que ser fiel e leal ao meu irmão, eu tenho que tentar não brigar com ele, embora isso seja difícil às vezes, e assim por diante. O que vai dizer o Durkheim? Que essas concepções sobre o que é ser um bom marido, ou mesmo um bom pai, ou um bom irmão, essas concepções existem desde antes de a gente nascer, elas já estão na sociedade postas. Portanto, se a gente acredita que ser um bom pai, irmão ou marido seja exatamente tal como eu descrevi, é porque nós sofremos um processo de socialização a partir do qual internalizamos, adotamos, talvez de maneira não tão livre ou autônoma, ou mesmo deliberada, a partir de uma análise racional, a gente acabou adotando esses modos de proceder. Tá certo? Eles já existiam previamente, razão pela qual o Durkheim diz: o grupo tem uma existência independente dos indivíduos. Se o Tiago morrer, não acaba o grupo dos colorados, não acaba o grupo dos brasileiros, nem o grupo dos professores. No entanto, eu, Tiago, teria muito na minha maneira de pensar, sentir e agir pelo fato de eu ser um colorado, de eu ser brasileiro e eu também, pelo fato também de eu ser um professor. Tá, gente? Tá aqui então fato social, maneiras de pensar, de sentir ou de agir, em virtude das quais um grupo se constitui e, a partir dessa constituição, acaba condicionando os indivíduos que dele fazem parte a pensar, sentir e agir da mesma maneira. Antes de avançar e falar do caráter dual do fato social, o que é importante a gente notar? Que o Durkheim vai dizer, na esteira do que falou Comte. Então, notem, uma influência positivista sobre o Durkheim, embora ele mesmo critique o Comte em vários aspectos, mas tem uma influência interessante. O Durkheim diz: o fato social, ou os fatos sociais, têm que ser tratados como coisas, como se fossem coisas. Por que ele faz isso? Lembrem-se, Durkheim quer criar uma ciência da sociedade. Se ele quer criar uma ciência da sociedade, e ele nos diz, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade, isto é, são fatos sociais, maneiras de pensar, sentir e agir da sociedade como um todo e depois de grupos menores, esse fato social eu tenho que tratar como uma coisa que existe independentemente da minha análise como cientista social. Por quê? Porque se eu mesmo, na minha mente, Tiago, começo a criar um fato social e interpretar segundo as minhas convicções pessoais, segundo o que ele, Durkheim, chama de pré-noções ou preconceitos, o que eu estou fazendo é algo muito diferente de uma ciência. Eu estou numa conversa informal comigo mesmo ou com outra pessoa a partir de um senso comum. Não é científico, portanto. Se é para ser ciência, aquilo que eu estudo tem que ser tratado como uma coisa, ou seja, que não foi criado, inventado, manipulado pela minha mente. Tem uma maneira de ser própria, independente de mim mesmo. E isso é uma condição sem a qual nenhuma ciência pode ser construída. Tá bem? De início, gente, isso vai nos interessar, né?
eu vou passar para vocês adiante um conto bem importante, né, da nossa literatura, do Rubem Fonseca. Eu vou querer que vocês analisem um conto bem expeditivo, bem curto, e depois do fim desse trimestre, ou lá no fim deste trimestre, quando a gente já tiver de posse dos conceitos e com clareza do que é um fato social, do que é a sua dualidade, o seu caráter geral, coercitivo, o seu caráter eventualmente ausente, o que implica anomia. Quando nós tivermos de posse desses conhecimentos, eu vou pedir que vocês releiam esse conto, o Rubem Fonseca, em seguida eu vou nomear e vou publicar para vocês, e tentem explicá-lo segundo essas categorias ou conceitos que nós vimos ao longo do trimestre, tá bem? E aí vocês vão perceber, mais do que antes talvez, em Comte e em Marx, que é por meio do conhecimento de teorias e conceitos que a gente amplia os nossos horizontes e, portanto, descreve e percebe o mundo ao nosso redor. Seja um conto, seja a vida que está acontecendo ali na nossa frente. Tá bem, gurizada? Basicamente é isso, um vídeo bem expeditivo, e em seguida eu vou publicar para vocês um material de apoio, uns slides sobre Durkheim, o que ajuda muito, tá? Com algumas referências sobre a quais deles dar uma ênfase nessa semana. Grande beijo, a gente se fala. Tchau, tchau. Boa semana a todos.